para estar dando valor também à educação física. Sei que vocês são loucos para estar praticando, mas infelizmente essa é a nossa realidade. A educação física vai ficar um pouco mais teórica nessas aulas online. E hoje vamos tratar aí o assunto preferido dos meninos, principalmente, o futsal. E vamos começar desde o início, do futsal. O futsal ele foi criado ali pela década de 30. Os primeiros relatos vão falar que aconteceu na Associação Cristã de Moços, lá no Uruguai, em Montevidéu. Mas o porquê que ele surgiu? A principal causa era a falta de espaço para jogar futebol, porque estava acontecendo muitas coisas no Uruguai naquela época. Estava acontecendo a primeira Copa do Mundo, eles tinham acabado de ser bicampeão olímpico e por isso todo mundo estava ali interessado em jogar o futsal. E a partir daí começou a se crescer e essa vontade de jogar e não tinha espaço. Foi aí que começou os primeiros jogos dentro da quadra de basquete. Existem alguns sites, alguns livros que a gente precisa ter cuidado, onde falam que o futsal ele surgiu no Brasil. Porém, a data da década de 40. Então, se na década de 30 já tinha se falado no Uruguai, então foi no Uruguai que foi criado. E quem criou foi o professor Juan Carlos, que é considerado o criador. Mas na época ele chamava o jogo do futsal, ele chamava de indoor football. Mas temos que entender que naquela época não era futsal como a gente conhece hoje. O nome do esporte era futebol de salão. E as primeiras regras foram inspiradas no futebol, no basquete, no handball e no polo aquático. A partir daí começou a se espalhar pela América do Sul e aí começou a se criar as primeiras regras fixas. E a primeira coisa que precisava fazer uma adaptação era a bola, porque a bola de futebol de campo ela quicava demais e não parava quieto na quadra. Toda hora chutava alguém e voava bem para longe da quadra. E foi por isso que tiveram a ideia de colocar essa bola um pouco menor e fazê-la um pouco mais pesada. E assim o futebol de salão ficou conhecido como o esporte da bola pesada. Aí nós temos uma imagem dessas bolas que eram feitas de crina vegetal, cortiça e serragem. E como já havia alertado, no início dos anos 40 começou o futebol de salão também no Brasil. E também foi através da Associação Cristã de Moços, mas já no Rio de Janeiro e São Paulo. E foi lá em São Paulo que o Habib, que é considerado o pai do futsal no Brasil. E ele, juntamente com Luiz Gonzaga, fizeram aí as primeiras regras de futebol de salão. E em 1970 foi fundada a FIFUSA, a Federação Internacional de Futebol de Salão, e João Avelange que se tornou seu presidente. E aí que começou uma guerra política dentro desse esporte. A FIFA, através do futebol, queria fazer aí uma relação para mudar as regras do futebol de salão, que tinham algumas regras um pouco confusas e um pouco desagradáveis, principalmente para as crianças. E a partir daí, a FIFUSA não queria que a FIFA se intrometesse, não queria essa mudança. E começou uma guerra política entre as duas instituições para saber quem que comandaria. E foi aí que a FIFA ela registrou um novo esporte chamado futsal. Mudou as regras e registrou o esporte como futsal. A partir da influência que a FIFA tinha através do futebol de campo, a grande maioria das equipes abandonaram a FIFUSA e começaram a participar dos campeonatos organizados pela FIFA. E os mundiais aconteceram em 82 no Brasil, onde o Brasil foi campeão, em 85 na Espanha, onde o Brasil foi campeão, e em 88 na Austrália, onde o Paraguai foi campeão. A partir de 89 foi a FIFA que tomou de conta e aconteceu primeiro na Holanda, o Brasil foi campeão, depois em Hong Kong, na Espanha, na Guatemala e no Taipei. E nós podemos ver aí a grande hegemonia do Brasil como os títulos. E atualmente é o esporte mais praticado em número de praticantes no Brasil. Toda escola, todo bairro tem aí uma prática desse esporte.
No mundo, mais de 70 países e nos 4 continentes já se possui alguma equipe trabalhando. Nós temos destaque além do Brasil, Rússia, Ucrânia, Paraguai, Espanha, Portugal, Itália e Austrália. E agora vamos entrar no mundo dos elementos técnicos, né? Os sistemas táticos individuais, coletivos e sistema de jogo. Nós temos que entender que todo jogo requer uma organização. E essa organização dentro do futsal, ela requer uma estrutura, um sistema para submeter a um método, até a disciplina, certo? Organização. E essa organização se chama as posições. E as posições, cada uma tem uma função específica e se parece bastante aí com a tática do xadrez. Cada peça tem um tipo de movimentação e uma função. E as posições são goleiro, fixo, ala direito, ala esquerdo e pivô. E nós temos que entender que todos esses jogadores têm que ser jogadores universais, que é aquele jogador que sabe atuar em todas as posições, porque cada vez mais essas posições elas tendem a se trocar durante o jogo, a fazer um rodízio, e dessa maneira o jogador vai ter um desempenho se souber atuar em todas as posições. Nós temos agora a distribuição dentro da quadra, o goleiro recuado para defender a sua meta, o fixo é um jogador mais de defesa, os alas, jogadores que jogam mais pelas laterais, e o pivô, o homem de frente. O goleiro, o jogador mais importante da equipe. Eu costumo dizer que é 50% de uma equipe, porque ele é responsável por defender e impedir o gol da equipe adversária. Fixo ou último homem. Primeira coisa que nós temos que entender, jovens. No futsal não tem zagueiro. Zagueiro é futebol de campo. O nome da posição se chama fixo. Ele é o último homem. Ele faz a função que faz um zagueiro, mas o nome dele é fixo. Ele vai ali agir mais no campo de defesa, mas também ele pode utilizar ali a saída de bola no ataque também, principalmente como um homem surpresa. Os alas são responsáveis pela construção da jogada. Eles atuam tanto no ataque como na defesa. E eles têm a característica da velocidade e a infiltração, que eles têm que ir e voltar o tempo todo. O pivô, ou homem de frente, por muitas vezes a pessoa chama de atacante. Só que a grande característica do pivô, a característica do jogador de futsal, é jogar de costa para a defesa. É jogar de costa para a defesa adversária, onde ele recebe a bola, protege e prepara a jogada para um ala. Mas também não impede dele fazer um giro e atacar essa bola também, ou ser um pivô de referência para ir para jogar com bolas aéreas. Então é um jogador que tem que ter um porte físico bastante forte e também tem que ser um exímio finalizador. E nós temos que entender a diferença de sistema e tática. Sistema é o posicionamento dos jogadores. A tática é a movimentação que eles vão fazer durante um jogo. Porque, como eu falei para vocês, as posições elas tendem a mudar bastante, tendem a ter um rodízio aí de posições. E é bem importante na tentativa de marcar. Primeiro, a tentativa de desarme. Tirar a bola do adversário. Logo após não conseguiu, faz o acompanhamento e principalmente marcando a linha de passe e a linha do chute, para depois haver a retomada de equilíbrio e chegar aos jogadores que estavam no ataque. Dessa forma, você está recompondo. Então, é importante você fazer a primeira tentativa do desarme e depois fazer esse acompanhamento para um melhor retorno para o seu campo defensivo. Mas sistema é bem complicado, precisa entender bastante, estudar, precisa rotinar, ou seja, treinar, fazer parte da sua vida, e também precisa haver fundamentalmente uma comunicação entre os jogadores para dar certo esses tipos de jogada. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Valeu, até a próxima aula, um grande abraço, saudades de vocês, valeu!